Deus por mais esta oportunidade que o Senhor Jesus nos concede. Desde já, desculpa aos irmãos, tivemos um pequeno probleminha aqui com o sinal, com a rede, e o sinal começou a cair bastante. No momento que a irmã Elisete estava louvando, o sinal começou a já cair por conta da forte chuva, né, os fortes ventos. E começou a cair. Já estava ficando um pouquinho preocupado, mas graças a Deus regularizou, voltou ao normal, para a glória do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, coloque a sua mão sobre o seu peito, curva a sua cabeça e oremos. Soberano e eterno Deus, Pai que estás no céu, santificado, Senhor, seja o teu santo nome. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos todos reunidos, Senhor, embora não estarmos, ó Pai, presencialmente, Senhor, mas o mesmo Espírito que está em mim está com os meus irmãos. O teu Santo Espírito habita e através deles estamos ligados, como num corpo bem ajustado, Senhor, no qual o Senhor é o cabeça. Senhor Jesus, eu te peço pela vida de cada um dos meus irmãos, Senhor, que o teu Santo Espírito venha estar, ó Pai, sobre eles, ó Pai, e que juntos nós possamos, Senhor, aprender, ó Pai, a tua palavra. Que juntos, Senhor, possamos ouvir a voz do teu Santo Espírito e sermos edificados, purificados, Senhor, ensinados conforme a tua palavra. Em nome de Jesus, ó Pai, toda distração, tudo aquilo, Senhor, que nos tire o foco, que nos atrapalhe, seja repreendido em nome de Jesus. E o teu nome seja glorificado. Amém. Glória a Jesus. Meus irmãos, convido-vos a abrir as vossas Bíblias da primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 4. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 4, versículo 12 ao 16. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Leremos. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo vós sois vituperados, bem-aventurados sois, porque em vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Mas, se padece como um cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Repetindo novamente o versículo 16. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Glória a Deus por esta palavra. Meus amados irmãos, há alguns dias atrás, o Senhor colocou ao meu coração uma palavra na qual foi compartilhada entre os irmãos a respeito da apostasia, baseado, que está localizado no capítulo de número 4 de 1 Timóteo. E o Senhor tem me levado a meditar bastante nesta palavra, na qual o significado deste ato significa, como já foi dito e pregado, significa o naufrágio da fé, significa o ato de renegar a fé, de renegar ao Deus, a uma crença, aquilo que você crê. No caso, nós cremos em Cristo, nós cremos no Senhor Jesus. Então, recapitulando, a apostasia, ela consiste naquele que não tem mais prazer na palavra de Deus. Ele já rejeitou a palavra do Senhor Jesus.
E como nós bem sabemos, vale ressaltar que não é necessário que a pessoa esteja necessariamente fora da casa do Senhor, esteja fora da igreja para ser um apóstata. Ela dentro da igreja já pode ter renegado a fé, ela já pode ter renegado a Cristo, simplesmente pelo fato de estar seguindo alguma doutrina, algum ensinamento que não tem coerência com a Bíblia. A partir do momento que o crente, que o homem ou a mulher segue uma doutrina, um ensinamento que vai ao contrário do que diz a palavra do Senhor, ela já está caindo em apostasia, ou seja, está renegando. Se ela está renegando a verdadeira palavra, automaticamente ela está apostatando, renegando a fé, pois não segue a sã e verdadeira doutrina. Mas baseado nisso, a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, ela se atrela com este tema, ela anda em paralelo com isso, relacionado ao verdadeiro evangelho. Se tivesse que dar um tema a esta reflexão, seria o verdadeiro evangelho. O oposto do verdadeiro, obviamente, é o falso evangelho. E citei a apostasia porque este assunto anda em concordância com a apostasia acerca do falso evangelho pregado no mundo inteiro e em todas as igrejas, que está se disseminando de uma forma assustadora, pois é tanto da palavra do Senhor. Glorifico a Deus que este não é o nosso caso. Glorifico a Deus porque nós temos pastores, nós temos ministros, homens de Deus na nossa igreja, no nosso ministério, que tem um foco em Jesus Cristo, que tem foco na palavra, e prega e vive a sã doutrina. Mas devemos, vale ressaltar, que nós não devemos nos preocupar somente com os nossos. Nós não devemos nos preocupar somente com os que nos cercam, mas também devemos nos preocupar com os que estão de longe e não com os que estão de perto. Então, baseado nesses que estão de longe, o Senhor colocou esta mensagem no meu coração a respeito do verdadeiro evangelho. Como o apóstolo Pedro aqui nos fala, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e vos alegreis. Amados irmãos, o que nós vemos hoje em dia é um evangelho adulterado. Nós vemos hoje em dia, baseado no que já foi dito através de falsos profetas e falsos ensinadores, ensinando rudimentos que não têm conformidade com a palavra. O evangelho na qual não denuncia o pecado, mas o evangelho na qual Cristo ama o pecador e não ama o pecado. Realmente, Jesus não ama o pecado, Jesus abomina o pecado. Mas as pessoas colocam um tom de conformidade nesta citação. Elas parecem conformadas, sendo que o apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 2, capítulo 12, versículo 2, ele vai nos dizer: não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com este presente século, mas renovai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que nós vemos hoje em dia é que o modernismo vem adentrado dentro das igrejas, no meio cristão, os rudimentos, as práticas mundanas têm adentrado nas igrejas. Os crentes hoje parece que estão abandonando a sã doutrina, não vivem, não suportam mais ouvir o verdadeiro evangelho. E o apóstolo Pedro aqui nos diz que o verdadeiro evangelho consiste em sofrer as aflições de Cristo. O verdadeiro evangelho é aquele que você passa pelas lutas, passa pelas dificuldades, passa pelos obstáculos, mas passa glorificando o nome do Senhor Jesus. O verdadeiro evangelho consiste em obedecer à palavra de Deus. O verdadeiro evangelho consiste em estar em comunhão com o Espírito Santo. E Jesus já nos advertiu, João capítulo 16, versículo 33, ele diz: digo-vos isto, para que tenhais paz, que no mundo tereis aflições,
mas tende um bom ânimo, pois eu venci o mundo. O próprio Jesus já nos advertiu que esse seria o processo da caminhada cristã. E o verdadeiro evangelho consiste que nós passaremos por tribulações. O verdadeiro evangelho diz que nós passaremos por lutas, nós passaremos pelas provas, haverá dificuldades. Mas, contudo, nós tenhamos o bom ânimo, por Cristo está conosco e Ele já venceu o maligno. O apóstolo Paulo nos diz, somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Observe, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas Jesus veio a esta terra, Jesus se fez homem, Jesus passou pelas aflições dessa carne. Em tudo, Jesus Cristo nos deu exemplo. Jesus foi tentado, Jesus foi provado, Jesus passou fome, Jesus passou por dificuldades, passou por necessidades, mas em tudo ele não pecou. Jesus vivia para fazer a vontade do Pai. Então Jesus ele não pecou, porque ele buscava fazer a vontade do Pai. E o verdadeiro evangelho é este, consiste em andar como Jesus andou. Sabendo que nós passaremos pelas aflições, nós passaremos pelas lutas, mas tendo em mente que Cristo já venceu. E o que nós enxergamos é que as pessoas, esse falso evangelho que é apresentado, na qual falsos mestres e falsos ensinadores dizem que o crente não deve passar por lutas, que simplesmente o cristão não deve passar por adversidades, mas a vida dele é somente prosperidade. Se fala muito sobre prosperidade, sobre ganho, bens materiais, mas não se prega o evangelho da cruz, aquele evangelho que você tem que se negar todo dia, o evangelho na qual você tem que sacrificar a tua carne, os teus desejos carnais e fazer a vontade do Espírito. Esse evangelho não é mais pregado ao mundo. As pessoas não sabem o que é mais padecer pelo evangelho. Esta geração, ela não sabe mais o que é sofrer por Cristo. Ela não sabe mais o que é padecer aflições e necessidades. Ao primeiro sinal de problema, quando tudo está bem, quando a maré é a favor, quando os ventos não são contrários, quando tudo está tranquilo, quando tudo está bom, é fácil servir ao Senhor. É fácil ir à casa de Deus. Mas quando tudo está mal, quando os ventos são contrários, quando a perseguição surge, quando o vitupério começa, quando a afronta e a perseguição chega à tua porta, aí é que é revelado o verdadeiro adorador. Aí é que é revelado o verdadeiro servo de Cristo. É nas aflições, é na dificuldade, é que se conhece quem de fato ama o Evangelho, quem de fato ama a Cristo. Então as pessoas não sabem mais o que é sofrer por Cristo. Olha o que o apóstolo Tiago vai nos dizer, capítulo de número 1, versículo 2. Irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Pulando para o 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então a palavra de Deus, ela aqui nos adverte que nós devemos nos alegrar quando somos provados. A palavra do Senhor Jesus aqui nos adverte que nós devemos nos alegrar quando passamos pelas lutas e dificuldades, porque através delas nós estamos sendo forjados, através delas nós estamos desenvolvendo paciência, estamos desenvolvendo experiência e, por fim, a esperança. A palavra nos diz, tendo grande gozo, tendo grande alegria, sois bem-aventurados quando passardes por estas coisas. E o que nós vemos por aí afora, não, é que o evangelho é pregado um Deus que ele é mais visto como um gênio da lâmpada, na qual você esfrega ali e ele sai e te concede os teus desejos.
Não é assim o Deus que nós servimos. É nós que temos que servi-lo e não ele servir a nós. Ah, mas Jesus veio para servir. Ele fala, Jesus ele nos deu o exemplo. Jesus era Deus. Jesus é Deus. Ele esteve como homem e foi perfeito e sem pecado. E ele nos serviu para nos dar o exemplo, para que nós venhamos a servir ao Pai em espírito e em verdade. Então é esse evangelho que vemos por aí afora, na qual se passa a mão sobre o pecado do homem, na qual se ama o pecador, mas abomina o pecado no sentido de conformidade, entenda? E nós devemos ser inconformados com isso. Nós devemos denunciar o pecado. O evangelho que está sendo pregado hoje é um evangelho que não denuncia mais o pecado, que passa a mão na cabeça. Uma doutrina e um pensamento diabólico que tem tomado a mente dos crentes de que se te faz feliz não é errado. Isso vem do maligno, isso vem do diabo. Se o que te faz feliz não é errado, isso está errado. Aquilo que é proveniente da carne, se você está pecando, aquilo vai te levar para o inferno. As pessoas estão descendo para o inferno porque estão pensando que estão fazendo aquilo que é certo, mas está sendo reprovado diante de Deus. Ela está sendo reprovada e não sabe, porque está sendo induzida por falsas doutrinas e ensinamentos, está pensando que não é necessário mortificar a carne, mas tem que carregar a sua cruz, tem que negar os teus desejos carnais. A porta do céu, ela continua estreita. A porta que conduz à salvação é estreita. Jesus disse, largo é o caminho, espaçoso é o caminho da perdição, e muitos são que entram por ela. O que significa isso? São as pessoas que querem levar a vida do jeito que elas querem. Tomam suas atitudes sem se preocupar se é a vontade de Deus para a vida delas. Rejeitam a palavra, consideram a palavra como loucura. Pensam que os cristãos são loucos. Nos rejeitam, nos injuriam, nos perseguem. Mas a palavra de Deus nos diz, sois bem-aventurados quando vos perseguirem. Não temam, não se atemorizem, não se assustem, pois a palavra nos revela que é necessário que nós passemos pelas aflições. É necessário que nós venhamos a passar pelas lutas para sermos forjados, assim como o fogo prova o ouro, o ferro, nós devemos ser forjados através da prova. Nós venceremos por Cristo Jesus. Venceremos através da força que Ele nos dá. O apóstolo Pedro vai dizer, capítulo 3, verso 14, mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados e não tenhas medo deles, nem vos turbeis. Não tenha medo daquele que te persegue, daquele que te difama por causa do evangelho, daquele que te despreza porque você segue a Cristo. Jesus disse, não temais aquele que mata um corpo e nada mais pode fazer. Antes, temai aquele que pode destruir o corpo e lançar a alma no inferno. Temai antes o Pai dos Espíritos. Não temais o homem. Tema a Deus. Tema ao Senhor. Se você está obedecendo a palavra, se você está conforme a sã doutrina, e os homens te desprezam, e os teus familiares te desprezam, os teus familiares te deixam de lado, te perseguem, resulta, alegra-te, bem-aventurado és, porque grande é o teu galardão. Bem-aventurado és, se sois difamados, desprezados, injuriados pelo nome de Cristo. Não temas, nem se atemorize. Alegrai-vos, regozijai-vos nisto. Olha o que Tiago vai nos dizer. No capítulo 5, versículo 10 e 11. Meus irmãos, tomai, por exemplo, de aflição e paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados
os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Aleluia. Olhamos para a vida desse homem, Jó, passando por todas aquelas dificuldades, perdeu tudo que tinha para perder. E mesmo assim, Jó ousou blasfemar contra Deus. Antes prostrou-se em terra e adorou. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó é um grande exemplo de um homem que na miséria, de um homem que perdeu tudo, mas não blasfemou. Antes louvou e bendizeu o nome do Senhor. Quantos de nós, porque tivemos um problema mais pequeno que fosse, um atrito familiar, uma pequena dificuldade financeira, algo que não nos tirou tudo que tínhamos, mas algo pequeno, algo fútil, mas nós já blasfemamos, nós já perguntamos o porquê de Deus permitir tal situação, nós já murmuramos e reclamamos e somos ingratos por aquilo que Ele já nos deu. O sentimento de ingratidão e de murmuração toma conta do nosso coração, é o primeiro sinal de dificuldade. E nós olhamos para a vida de Jó, perdeu os filhos, suas finanças, perdeu sua casa, suas posses, tudo. Mas em tudo ele não ousou blasfemar contra o nome do Senhor, mas antes adorou. Teve paciência na hora da aflição. Jó teve paciência na hora da dificuldade e esperou em Deus. Tanto é que no capítulo 42, nós vemos que Deus deu o dobro. Deus deu o dobro a Jó de tudo quanto tinha, porque ele foi fiel, porque ele não blasfemou e entendeu. Embora ele não entendesse, ele questionasse a Deus em alguns momentos, mas ele não ousou blasfemar, não ousou murmurar. Ele se perguntava o porquê de tanta aflição e luta, mas não blasfemou, não murmurou. E esse é o sentimento que deve estar em nós. Sempre sentimento de gratidão. O salmista diz, capítulo 116, versículo 12, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito. Que darei ao Senhor por tudo que Ele tem me feito. Às vezes nós passamos por um probleminha, por uma pequena dificuldade, e aí nós já praguejamos, já nos esquecemos de Deus, e não olhando para aquilo que Ele já nos deu, não olhando para aquilo que Ele fez por nós, e já murmuramos. Ao primeiro sinal de problema, que nós venhamos a ter a paciência de Jó, paciência na tribulação, sabendo que ela vai produzir experiência e esperança. E às vezes Deus vai permitir que a dificuldade bata na nossa porta para que sejamos forjados, para que no futuro possamos dar testemunho e o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado na minha e na tua vida. Aleluia. É tudo para a glória de Deus. É tudo para a glória do Senhor. Olha o que Jesus diz em João capítulo 15, versículo 18, versículo 20. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós outros odiou a mim. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor, porque se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Observe, entendamos o que Jesus disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se perseguiram a Jesus, também perseguirão a nós.
por causa do evangelho. Também injuriarão, blasfemarão, desprezarão a nós por causa do evangelho de Cristo. E muitas pessoas simplesmente não têm isto como vivência, não aderem isso para si. Jesus sofreu, Jesus passou por aflição, mas o orgulho da pessoa é tão alto, a altivez, a soberba é tão grande, que ela não pode passar por lutas. Ela não pode passar por aflição, porque ela é mais do que vencedora. Mal interpreta a palavra de Deus. Jesus, ele já nos garante a vitória. Mas entenda, nós temos que passar por um processo. Nós temos que passar por um plano. Plano esse que irão incluir lutas, perseguições, obstáculos. Mas pela força do Senhor, a vitória é nossa. Pela força de Cristo, a vitória é nossa. Mas entenda, é necessário passarmos por este processo. É necessário nós passarmos pelos obstáculos e pelas lutas para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Aleluia. Olha o que Jesus diz mais. Em Mateus capítulo 5, a partir do verso 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Aleluia. Não foi diferente com os nossos antepassados. Não foi diferente com os profetas. Não foi diferente com os apóstolos. Não foi diferente com Jesus. Então, por que tem que ser diferente comigo e com você? Se eles passaram pelo que haveriam de passar, se eles passaram pelo fogo, se eles passaram pela dificuldade, pelas aflições desse tempo presente, por que eu e você não havemos de passar? Jesus, em sua palavra, está mais do que provado aqui, através dos apóstolos, dos profetas e do próprio Cristo, que nós devemos de passar pelas aflições desta vida. Então não existe esse evangelho que o crente não tem que passar pelas lutas, que o crente não nasceu para sofrer. Isso é mentira do diabo. Não creia nisso. É necessário que nós passemos pelas aflições, que nós sofremos pelo nome de Cristo, para que o nome dele seja engrandecido. É necessário. 2 Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele vai dizer: porque quando estou fraco, aí então sou forte, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. O poder do Senhor Jesus Cristo aperfeiçoa-se na nossa fraqueza. O porquê disso? Para que nós não venhamos nos gloriar, para que nós não venhamos nos exaltar diante de Deus. Olha, eu fiz a obra do Senhor, ganhei estas almas, cumpri a ordem do Senhor porque eu sou bom, porque eu sou forte. Não. Eu e você somos miseráveis, nós somos pó, estamos em pé por causa da graça e da misericórdia do Senhor. Por isso que ele diz: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, porque quando estou fraco, aí sou forte. Quem é que te dá essa força? Quem é que te aperfeiçoa quando você está fraco e caído? É o poder de Deus, é a glória de Deus, é a força do Senhor Jesus, é a graça dele que nos sustenta. Aí ele vai dizer para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aleluia. É para que o nome dele venha a ser glorificado nas nossas vidas. Não estranhei-vos, irmãos, a ardente aflição que vem sobre vós, porque é necessário que passemos pelas lutas, é necessário que passemos pelas provações, é necessário que passemos pelas dificuldades, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado em nossa vida. Estejai, pois, firmes para receber a coroa da vida.
Aleluia. Então foi assim com os profetas, foi assim com os apóstolos. Nós observamos os profetas, os apóstolos da antiga aliança, na igreja primitiva. Quando nós estudamos a história, nós vemos os mártires da igreja. Nós olhamos Atos, capítulo de número 6. O primeiro mártir, Estevão. A palavra diz que Estevão era cheio do Espírito Santo. Estevão era um homem cheio de sabedoria. A Bíblia diz que o Espírito Santo era sobre ele. E a Bíblia diz que ele começou a pregar, que ele começou a ensinar. E ele causou revolta dos principais, dos líderes religiosos. E levaram Estevão para ser ouvido, para ser julgado. E a Bíblia diz que Estevão começou a pregar para aqueles homens. E eles buscavam testemunho, eles forjavam falsos testemunhos contra Estevão. Diziam que eles estavam infringindo a lei de Moisés, que estava blasfemando contra o templo, blasfemando contra Deus, buscando causa para o acusá-lo. Mas em tudo Estevão continuou pregando a palavra do Senhor. E a palavra nos diz que o seu rosto resplandecia, porque nele estava o Espírito de Deus, nele estava a glória de Deus. E ele começou a discorrer em volta daqueles homens e começou a falar de Abraão, quando Deus falou com Abraão, como Deus agiu na vida de Moisés. E a Bíblia diz que aqueles homens estavam atemorizados, assustados com o conhecimento e sabedoria que Estevão exalava, porque o Espírito de Deus era sobre ele. E aqueles homens rangiam os dentes de raiva e ódio daquele homem, porque dele eles não entendiam as suas palavras, porque neles não repousava o Espírito da graça. Por isso ele não compreendia. Aqui está o que Jesus disse: o mundo vos odeia, porque eles não receberam a mim, porque são do mundo. E vocês não são do mundo, por isso o mundo odeia a vós. Odiaram a Estevão, porque Estevão já não pertencia mais ao mundo. Estevão já não fazia mais parte desse mundo. E a Bíblia diz que aqueles homens odiaram Estevão e lançaram as suas vestes ao pé de Saulo e apedrejaram Estevão. Mas enquanto ele era apedrejado, ele olhou para os céus e disse: eis que vejo os céus abertos e vejo Jesus, o Filho do Homem, assentado à direita de Deus. Eu vejo Jesus assentado à direita de Deus. E aqueles homens o apedrejaram. Estevão viu a glória de Deus. E ele disse: Senhor, receba o meu espírito e não lhes impute este pecado. Será que nós estamos dispostos? Será que esta geração de hoje está disposta a morrer pelo Evangelho? Será que esta geração de hoje está disposta a oferecer sua vida em sacrifício por amor de Cristo? Será que eu e você faça essa reflexão? Entregaria a sua vida por amor à cruz? Entregaria, se fosse necessário, você morrer por Jesus? Será que nós morreríamos? Será que nós seríamos martirizados por amor ao Senhor? Geração esta que mais está preocupado com seus prazeres e deleites do que em agradar e fazer a vontade do Senhor. Geração essa que não tem prazer em pagar o preço. Geração essa que não tem prazer em dobrar os joelhos, buscar o Senhor em oração, buscar o conhecimento da palavra. Será que esta geração estaria disposta a morrer pelo nome de Cristo, a oferecer a sua vida em sacrifício por amor ao Evangelho? E a Bíblia vai nos dizer, Atos capítulo de número 8, que Tiago, o irmão de João, foi morto a fio de espada por amor ao Evangelho também. O outro mártir. A Bíblia, ela só nos relata a morte de Tiago, irmão de João. Ela não nos relata a morte dos outros apóstolos. O que temos são, segundo historiadores, segundo pesquisas feitas por historiadores e pesquisadores, dizem que o apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Antes da sua morte, ele disse não ser digno de ser morto como Cristo morreu. Segundo historiadores, João
foi lançado em uma poça de óleo quente, mas o seu corpo não se consumiu. Mas o que nós precisamos entender é, será que nós estamos dispostos a morrer pelo Evangelho? Será que estamos dispostos a entregar a nossa vida por amor a Cristo? Hebreus capítulo 11, o escritor anônimo ele vai nos falar a respeito dos heróis da fé. E ele vai discorrer sobre Abraão, Moisés, José, Josué, homens que deram exemplos de fé, homens que ouviram a voz do Senhor e fizeram a vontade do Pai. Mas ele também vai nos falar acerca dos profetas e apóstolos, homens que andavam errantes pelos desertos, pelas covas, homens que andavam escondidos nas cavernas, sozinhos, padecendo aflições e necessidades, vestidos de pele de cabras e de ovelhas, homens dos quais o mundo não era digno de que eles andassem sobre a terra. Homens dos quais o mundo não era digno, dos quais andassem sobre a terra. Dificuldades e aflições. Aqueles homens passavam fome, passavam necessidade, lutas diárias todos os dias. Não tinham riquezas, mas o Senhor era com eles. Mas a presença do Espírito Santo era com eles. O salmista vai nos dizer: sou pobre, aflito e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor me livra de todas. Muitas são as nossas aflições, mas o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de nós. Tenhamos como exemplo a vida destes homens. Homens que não tinham em nada a sua vida por importante, mas entregaram a sua vida por amor ao Evangelho. O apóstolo Paulo não tinha a sua vida nada por preciosa. Ele mesmo disse: olha, o meu viver é Cristo e o morrer para mim é lucro. O viver de Paulo era Cristo. O viver de Paulo era por amor ao Evangelho, por amor à cruz. Ele vivia por Jesus e para Jesus. E ele não temia a morte, porque ele sabia que a morte apressaria o encontro dele com Cristo. Aleluia! Será que o meu e o teu pensamento é este? Será que nós temos vivido como Paulo viveu, vivendo para Cristo? E sabendo que se a morte chegar, exultemos e nos alegremos, porque ao fechar dos nossos olhos, os nossos olhos espirituais abrirão e veremos o Rei da Glória. Nós veremos a face de Jesus. Isso é o que nos consola. Isso é o que nos dá alegria. É sabendo que quando os nossos olhos aqui se fecharem, eles irão se abrir e nós veremos a face do Todo-Poderoso. Nós veremos a face do Altíssimo. Nós veremos a face dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Então, viver para nós deve ser estar em Cristo. Sabemos que se a morte vier, que venha, pois ela será o caminho pela qual nós encontraremos a Cristo. Iremos morrer para esta vida, mas ressuscitar para uma nova vida. Vida esta eterna, eternamente com Cristo Jesus. Aleluia. Vivemos para Cristo. Vivemos para Cristo. Então, quando nós vemos os mártires, homens que foram entregues, foram devorados pelos leões, nos coliseus romanos, centenas de cristãos entregues às feras, pessoas, diversos irmãos crucificados, queimados vivos, afogados, mortos a fio de espada, mas em tudo eles não negaram o nome do Senhor e nada a sua vida tinham por importante, pois eles sabiam que já tinham morrido para si mesmos e agora vivem para Cristo. Não estranheis, irmãos, pela ardente prova que vós passa, que nós passamos, porque ela nos trará um peso de glória. Bem-aventurados somos nós, bem-aventurados seremos nós,
perseguidos por amor ao Evangelho. Exultai, regozijai-vos, pois grande é o vosso galardão. Aleluia. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo 8. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, porque sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Versículo 10. Que é manifesto agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe luz à vida e à incorrupção pelo Evangelho, para a qual fui constituído pregador, apóstolo e doutor do gentio, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele grande dia. Aleluia! Paulo sabia em quem ele cria. E ele sabia que há um galardão preparado para ele na eternidade. Ele não esperava por Cristo somente nesta vida. Ele vai nos dizer, miserável homem que sou, se esperar por Cristo somente nesta vida. Mas eu sei em quem tenho crido. E por cuja causa eu padeço por ele. Porque ele tem guardado o meu depósito até aquele grande dia. E ele aconselha mais a Timóteo. No capítulo 2, versículo 3. Sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Cristo. Pulando para o versículo 9. Pelo que sofro trabalhos, até prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Aleluia. Paulo, ele padecia pelo Evangelho. Paulo, ele nos ensina, ele nos diz, não me faltarão açoites e prisões. Um homem que sofreu prisões, açoites, naufrágios, padeceu fome, necessidade, injuriado, apedrejado, mas em tudo ele vivia para a glória de Deus. Paulo, ei, Timóteo, ele que está aconselhando o jovem Timóteo, sofre comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Ei, igreja, sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. Sofre as aflições como a igreja do Senhor. Porque assim como Paulo, como os apóstolos e os profetas padeceram, sofreram, assim importa que também nós venhamos a sofrer, padecer, mas sabendo que isso nos produzirá um peso de glória, um galardão há nos preparado nos céus. Não devemos esperar somente por Cristo nesta vida, sabendo que as aflições, Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, porque eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não há de se comparar com a glória que nos há de ser revelada. Aleluia. Meus irmãos, que nós não venhamos achar estranho quando a dificuldade, a tribulação e a prova bater à nossa porta, porque isso faz parte do Evangelho. O próprio Jesus nos disse, nós vimos aqui pela palavra dos apóstolos, inspirada por Deus, e o próprio Cristo nos alertou, vocês vão padecer, vocês vão sofrer, mas exultai, alegrai, porque grande é o vosso galardão. Se somos desprezados, injuriados, rejeitados, alegrai-vos. Bem-aventurados sois, se sofrem pelo nome de Cristo. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. O salmista diz, muitas são as aflições, mas o Senhor nos tem livrado de todas. Este é o nosso consolo. Cristo está conosco. Passaremos sim pela dificuldade, passaremos sim pela prova, mas Cristo está conosco e nós venceremos, combateremos o bom combate,
Que nós venhamos a fazer como Paulo, venhamos estar firmes, sofrer as aflições, passar pelas dificuldades, mas em tudo glorificando o nome do Senhor. E no final da jornada, se não for da volta do Senhor Jesus Cristo no coletivo, mas se Ele voltar para mim e para você individualmente, que nós venhamos a dizer como Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Eis agora a coroa da justiça que me aguarda, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e a todos os que amarem a sua vinda. Aleluia. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém.